Minha filha riu, seus braços e suas pernas se espalhando para dentro e para fora, varrendo a neve. Depois de se levantar, certificando-se de não estragar sua obra-prima, Raquel olhou com orgulho. Nada mal, eu ri, mexendo em seu cabelo. Mas eu sou o melhor em fazer anjos de neve. Antes que eu pudesse me deitar no chão, Raquel falou. Nanã. Você já fez um, e parece terrível. Eu parei, franzindo as sobrancelhas. É mesmo? Mostre-me, então. Ela apontou para algo a alguns metros de distância. Quando olhei, senti meu coração dar um salto. Como ela disse, havia um anjo de neve no chão. Mas não era meu. Parecia frágil, julgando pelo corpo magro do anjo de neve. Membros esguios que eram quase da mesma altura que eu, se estendiam de cada lado do corpo, e a cabeça parecia que tinha sido esvaziada de toda a substância, apenas uma uva passa enrugada conectada por um pescoço fino como agulha. Olhei de volta para Raquel, que me encarou com completa sinceridade. Você fez isso? Perguntei, mais curioso do que qualquer outra coisa. Não fazia sentido, eu me lembraria de um ato assim. Raquel inclinou a cabeça. Claro que não. É magro e comprido, assim como você. Ela explodiu em outro ataque de riso, mas achei difícil me juntar a ela. Olhei ao redor do nosso quintal, procurando além da cerca. Quando finalmente olhei para a casa do nosso vizinho, fiz careta. O filho da senhora Gouveia, Andrew, deve ter feito isso. Esse pestinha me pegou de jeito, eu vou ter que dar o troco nele. Minha esposa nos chamou para o jantar e Raquel correu na minha frente, desaparecendo antes que eu pudesse detê-la. Suspirei antes de segui-la. Ao chegar à porta, dei uma última olhada para trás. Ei, querida. Que tal instalarmos algumas câmeras de segurança? Emma continuou a preparar a mesa, sem se dar ao trabalho de olhar para trás. Para quê? Finalmente respondeu, sua voz exausta de um longo dia de ensino. Hesitei. Bem, segurança? A verdade era que eu não sabia por que eu queria as câmeras. Apesar de explicar para mim mesmo que era apenas o Andrew brincando, ainda queria jogar pelo seguro. Vivemos aqui por 10 anos sem problemas, querido. Por que instalaríamos câmeras de segurança agora? Abri a boca para responder, mas decidi deixar para lá. Sim, você está certa. Durante várias horas, não pude deixar de pensar no anjo de neve, olhando constantemente para fora. Era estranho, porque apesar dos flocos de neve caindo, as marcas nunca eram preenchidas. Conforme a noite avançava, prometi verificar lá fora uma última vez. Esperava não encontrar nada e finalmente me livrar dessa paranoia dolorida, mas quando a luz do meu celular se espalhou sobre a neve, minhas preocupações se tornaram reais. Não havia apenas um anjo de neve, todo o quintal estava repleto de impressões grotescas de corpos, cada uma variando em tamanho e forma. Alguns eram esguios, seus membros esticados a ponto de desproporção, enquanto outros pareciam cadáveres inchados que haviam se afogado em um rio, seus corpos distendidos e alongados. Alguns nem sequer tinham braços, apenas suas pernas se espalhando para simular as asas de um anjo. Isso não podia mais ser uma brincadeira. Comecei a recuar para alertar Emma, mas parei quando meu celular escorregou das minhas mãos. Ao me abaixar para pegá-lo, o som dos meus passos continuou. Ou, pelo menos, eu pensei que eram os meus. Ergui o dispositivo, sua luz se iluminando à minha frente. Pegadas que levavam até a casa estavam gravadas na neve, mas elas não correspondiam às minhas. Eram maiores, mais profundas e mais longas. Pior de tudo, elas estavam aparecendo bem na minha frente. O som de neve sendo esmagada me alertou para algo que estava a poucos metros de distância.
Acompanhado disso estava a impressão de um pé grotescamente comprido surgindo bem na minha frente. No entanto, não havia nada que pudesse tê-lo feito. Nada que eu pudesse ver. Corri na direção oposta, praticamente batendo a porta de correr atrás de mim. Ao olhar pela porta de vidro, pude ver as pegadas paradas do lado de fora, paradas e esperando. Marcas de garra começaram a aparecer no vidro, acompanhadas por um horrendo rangido, como unhas em um quadro negro. Emma desceu as escadas, claramente dormindo há um momento atrás. O que foi esse barulho? Quando chegou ao último degrau, as marcas de garra pararam com a chegada dela. Você podia ter acordado a Raquel. Eu podia dizer que ela queria gritar, mas se segurou para não ser hipócrita. Querida, tem algo lá fora. Tentei soar calmo, embora meu coração estivesse batendo com força. Emma inclinou a cabeça, me empurrando para o lado para olhar para fora. Seu rosto passou da irritação para o choque, em seguida, para a confusão. O que diabos? Ela murmurou, incapaz de formular a pergunta certa. Acho que algo está causando isso, e eu não sei. O que você quer dizer com o algo? Os braços de Emma se apertaram ao redor dela, os dedos se cravando nos ombros. Provavelmente é só o Andrew ou algo assim. Ela estava usando a mesma lógica que eu tinha usado anteriormente, e era óbvio que estava tentando se convencer disso. Emma, tem algo lá fora. Também achei que era o Andrew, a princípio, mas... Respirei fundo, observando a cena diante de mim. A neve começou a cair pela primeira vez em um tempo, cobrindo lentamente as pegadas. Agora eu parecia mais insano. Me virei para Emma para lhe dar mais um motivo para me achar um lunático, mas seus olhos se arregalaram de horror, e ela cobriu a boca. Quando olhei para o que a deixou tão emocionada, quase senti meu coração parar pela terceira vez. Silhuetas vagas se alinhavam do lado de fora da casa, os flocos de neve caindo sobre eles dando-lhes forma. Cada vez que a neve caía, ela derretia momentos depois, mas me deu tempo suficiente para distinguir o que essas coisas eram. Então o arranhão continuou. Desta vez, no entanto, era muito mais agressivo. Garras, mandíbulas ou seja lá o que diabos essas coisas tinham cavaram o vidro, escavando-o cada vez mais fundo. Em questão de segundos, a porta de vidro estava coberta por uma infinidade de arranhões, a estrutura ameaçando ceder. Corri para o meu quarto e peguei o rifle de caça debaixo da cama. Ao sair do quarto, o som de vidro quebrado parou meu coração. Olhando para baixo da escada, vi a pegada na neve que combinava com as que eu tinha visto do lado de fora entrando na minha casa, pisando nos cacos de vidro. Emma estava sendo segurada por uma daquelas coisas, julgando pela forma como ela lutava contra algo, incapaz de se mover. Apoiando a espingarda na direção de onde achei que estava, Emma soltou um grito. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, fechei os olhos e atirei. A explosão ecoou nos meus ouvidos, mas ignorei o zumbido agudo nos ouvidos para abrir os olhos. Tudo parecia se mover em câmera lenta enquanto Emma caía no chão, sangue cobrindo o peito. Por um momento, questionei tudo. Será que tudo isso tinha sido alguma fantasia induzida pela paranoia? Eu só tinha imaginado tudo isso? Todas as outras criaturas se espalharam para fora, enquanto dezenas de pegadas cobertas de neve faziam o caminho para fora. Foi quando eu a vi se mover. Um alívio me inundou quando parecia que ela empurrou alguma coisa. Apesar das minhas pernas tremerem violentamente, encontrei forças para correr até ela e me certificar de que estava bem. Suas roupas estavam encharcadas de sangue, mas suas palavras seguintes me tranquilizaram: não é meu. Ao seu lado, uma poça de sangue começou a se formar onde a criatura estava. Com as mãos trêmulas, estendi um dedo para sentir se ela ainda estava lá. No momento em que a toquei, o monstro se levantou e fugiu,
deixando um rastro de sangue. O silêncio não durou muito, pois Raquel correu chorando lá para baixo. Papai! Ela pulou nos meus braços, e eu a segurei com força. Está tudo bem, querida. Está tudo bem. Mamãe está bem, não se preocupe. Fiz o meu melhor para esconder as mãos trêmulas dela. Emma agarrou meu ombro, me fazendo virar para olhá-la. Vamos subir, certo? Ela tinha um sorriso gentil no rosto. Como ela conseguiu manter a pose na frente de Raquel depois de tudo o que aconteceu, ainda me surpreende. Acho que é por isso que seria impossível explicar isso para a polícia, então, não explicamos. Mandamos consertar a porta de vidro, instalamos várias câmeras de segurança e garantimos que as cortinas estivessem sempre fechadas. Pensei em nos mudarmos, mas, considerando nossa situação financeira e o quanto Raquel reclamaria, não pudemos. Emma obteve sua licença para porte de arma, o que ela insistiu que não tinha nada a ver com o que aconteceu naquela noite, e Raquel logo esqueceu completamente o incidente. A casa não parecia segura depois disso. Mesmo que eu nunca tenha visto esses anjos de neve ou pegadas, não consegui acreditar que eles realmente tinham ido embora. Verificava regularmente as imagens das câmeras, e nunca vi nada fora do comum. Emma me dizia que o tiro provavelmente os assustou, e que eles eram como animais selvagens, mas isso não fez muito para acalmar meus medos. Eu deveria estar aliviado que ninguém saiu ferido, mas toda vez que um som me faz pular ou quando algo se move no canto dos meus olhos, não posso deixar de temer a próxima vez que o inverno chegar.